nós vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai todo misericordioso. Pedimos, Senhor, que nos abençoe nesta noite bendita, a sua luz divina esteja presente entre nós, envolvendo esse ambiente, envolvendo a cada um de nós, nos trazendo o alívio, nos trazendo a paz, harmonizando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para que possamos ter condição de absorver os ensinamentos dessa noite, que nos traga orientação, que nos traga força, coragem, para mantermos firmes e determinados no caminho do bem. Pedimos, Senhor, que permita a presença dos médicos astrais, que possa estar aqui intercedendo nas nossas dores físicas e morais, restabelecendo a nossa saúde, restabelecendo e harmonizando a nossa energia, o nosso mental. Pedimos ainda a presença da falange dos simirombas, que possa estar aqui encaminhando todos necessitados da luz, do amor divino, para o lugar adequado a cada um. Assim nós damos por aberto mais um dia de estudo no segmento da reforma íntima, fundamentado nos ensinamentos do Mestre Jesus. Graças te damos e que assim seja. Então hoje nós vamos falar sobre uma passagem do Evangelho que está lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre a necessidade da encarnação, de várias e várias reencarnações, para que possamos alcançar a evolução necessária e assim concretizarmos o objetivo de nós estarmos aqui na Terra. Sabemos que um dos fundamentos principais e mais importantes de nós estarmos reencarnados aqui na Terra foi por nós termos vindo com o propósito de nos tornarmos pessoas melhores a cada dia. E nos tornamos pessoas melhores através das vivências, das experiências que nós passamos. Porque é através das experiências que nós vamos aprendendo a lidar com o livre-arbítrio, com a liberdade de escolha, com a vivência, com as dificuldades que nós passamos, que nós aprendemos a fazer as escolhas mais adequadas e mais acertadas. Por quê? Porque muitos dos nossos sofrimentos ainda no dia de hoje, porque muitas das provas, das dificuldades que nós passamos é resultado de alguma escolha mal feita, de alguma atitude impensada que tomamos em tempos passados e que hoje vem refletir na nossa vida. Então, quando a gente percebe que a nossa caminhada, a nossa vida é cheia de aflições, muitos têm uma visão de que a reencarnação, então, é um castigo de Deus para os pecadores, colocando um Deus como um ser vingativo, vingador, esquecendo que quando Deus nos deu o livre-arbítrio, Ele colocou em nossas mãos a responsabilidade
da nossa felicidade como das nossas infelicidades. Então não é um castigo, ao contrário, é uma oportunidade de fazermos diferente do que nós fizemos em outro momento, em outro tempo. Então, a cada reencarnação é como se nós estivéssemos recomeçando e reprisando ao mesmo tempo histórias que nós já vivenciamos em outro momento, mas com outra maturidade, com outra experiência, com outros conhecimentos, que hoje já nos dá a condição de fazer as escolhas melhores, quando assim agimos pela razão. Então, lá no Livro dos Espíritos tem essa pergunta: é um castigo a encarnação? E somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? Fala assim, não, a encarnação não é vista como um castigo, mas sim como uma necessidade de todos os espíritos passarem por ela, visto que há atividades que são obrigados a exercer, lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Então, a cada vida que nós viemos com uma programação, um projeto para desenvolver durante 60 anos, durante 90 anos, durante 100 anos, que for. E nessa programação passamos por várias etapas para cumprir determinadas atividades. Por isso que não é vista como um castigo, mas sim como uma oportunidade para um espírito que está em sofrimento refazer a caminhada para ver se alivia um pouco da dor que sofre. E aí ainda fala que nessas atividades que nós desenvolvemos aqui na Terra, auxilia a desenvolver a inteligência. O que quer dizer isso? Quando aqui fala de inteligência, está falando de que ao desenvolver as atividades, nós desenvolvemos também o nosso racional, a nossa razão, porque a maioria das vezes que cometemos erros é porque nós agimos pela emoção, porque nós agimos pelo instinto, pelo impulso, aqueles segundos, aquele que não deu tempo para parar para pensar e falou e fez, e aí não tem mais como voltar atrás. Então, a cada reencarnação, nós temos oportunidade de ir desenvolvendo o nosso racional, que seja através da paciência, de silenciar, que seja 1 minuto para pensar melhor antes de agir, porque muitas vezes, por falta desse 1 minuto de serenidade para pensar, para agir, cometemos erros que vai demorar séculos e milênios para nós corrigirmos. Então, por isso que a cada reencarnação nós viemos com essa oportunidade. Porque, sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Então, nós acreditamos que Deus é bom e justo. Então, quando Deus cria as criaturas, cria os seus filhos, Ele dá a mesma oportunidade para todos. Colocam todos numa linha de largada.
para percorrer os caminhos. E coloca em nossas mãos o livre-arbítrio. Se a pessoa quer seguir em linha reta, se a pessoa quer fazer curvas, se a pessoa quer ir andar lentamente ou se quer ir em maior velocidade, mas as oportunidades são iguais a todas. Então, de acordo com a execução desse percurso, a forma que usamos das escolhas que vai fazer a diferença. Então não é Deus que está castigando, não é Deus que está sendo injusto. Se hoje tem desigualdade no mundo, se hoje tem pessoas com diferenças de dificuldades, uns nascem na pobreza, outros nascem na riqueza, uns nascem saudável, outro totalmente deficiente, cheio de limitação, por conta das colheitas dos seus próprios caminhos. Então, não tem como colocar Deus como culpado e escolher uns para vir pobre, passando dificuldade, outros para vir doente, passando dificuldades, e outros vindo na bonança, na riqueza, na fartura. Por que motivo Deus faria essas escolhas se Deus é bom e justo? Não tem como julgar Deus por conta dessa situação que sabemos que através da reencarnação nos explica o motivo de cada um vir em determinada situação, que seja de resgate, que seja de provação. Então, ele estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Só existe uma lei que rege o nosso mundo. É a lei do retorno. Em todos os sentidos, na natureza, na nossa vida pessoal, na nossa vida sentimental. E que todos os profetas vieram confirmando isso, inclusive Jesus, quando Jesus disse: fazei ao outro o que gostaria que fizesse para você. Ponto. Já está trazendo de forma simbólica e bem simplificada a lei do retorno. O que você fizer para o mundo vai te devolver. Se nessa vida você não tiver condição de pagar, quitar todos os débitos, vai vir pagar parceladamente, através das reencarnações, né? Então, Deus continua sendo soberanamente justo e bom, por nos dar sempre essa oportunidade de recomeçar. Os que desempenham com zelo a tarefa do seu aperfeiçoamento transpõem rapidamente os primeiros graus da iniciação e mais cedo gozam do fruto dos seus trabalhos. Então, como ele deu a oportunidade igual para todos, aqueles que cumpriram a sua jornada com dedicação, determinação, com zelo, rapidamente ele vai alcançar a liberdade de estar no mundo de expiação e prova. Rapidamente vai estar quitando os seus débitos com a lei do retorno. Agora, aqueles que procrastinaram, levaram sempre deixando com a barriga,
achando que veio no mundo para viver a vida, esquecendo dos compromissos firmados consigo mesmo, né? Não é compromisso com outros, consigo mesmo, com seu projeto reencarnatório, com seu projeto de evolução. Não tem como chegar no mesmo tempo do que outros que se dedicaram, que fizeram cumpriram o seu dever. Os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhe concede, retardam a sua caminhada, né? Então, não tem como ter o mesmo ganho, o mesmo mérito, aqueles que deixaram para trás, não cumpriram com o seu dever, com toda a responsabilidade com a qual vieram, receber as bênçãos, as recompensas daqueles que cumpriram a sua jornada conforme o planejado. Podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação, e é quando se torna um castigo, né? Então, tem limites para reencarnar? Não tem limites para reencarnar. Nós mesmos já reencarnamos centenas de vezes e provavelmente vamos reencarnar outras centenas de vezes. E é infinito, porque a misericórdia de Deus é tão intensa, imensa, que vai estar sempre dando a oportunidade. Agora, para o espírito que precisam vir novamente, passar aqui pelo mundo terreno, passar pela reencarnação num corpo físico limitado, em situação de doença, em situação de dores, de dificuldades, assim vê como um castigo. Mas não que é um castigo imposto por Deus, mas pela sua falta com a responsabilidade com o seu próprio processo evolutivo, não tem como dar saltos, pular etapas. Precisamos passar etapa por etapa, fase por fase. Então a reencarnação pode ser prolongada infinitamente, como pode ser rapidamente cumprido a missão, né? Quantas histórias de espíritos de luz, espíritos que já alcançaram evolução, que já deixaram de reencarnar. E são seres que tiveram a mesma oportunidade que nós. Nós tivemos as mesmas oportunidades que eles tiveram. Mas antes nós não tínhamos esse discernimento. Não tínhamos essa clareza, usando o racional para cumprir o dever aqui na Terra. Hoje nós já temos um pouco de discernimento, de deixar a razão falar mais alto, de perceber que, por mais que estamos reencarnados no mundo, por mais que o mundo tenha atração, nos seduz, nos envolve, porque ainda nos deixamos levar pelas sensoriais, pelas sensações, que a maioria delas são prazerosas, mas buscamos o racional e firmamos o pé no chão, falando assim, não vim a passeio, não vim apenas para curtir a vida, tem algo mais para eu estar aqui na Terra.
E aí nos reequilibramos, voltamos novamente ao controle da razão e permanecemos no caminho, né? Nós vivemos no 6º plano da vida. Quando nós estudamos o curso de teologia, nós falamos que existem vários planos da vida até nós chegarmos no plano da vida em que nós vivemos num corpo hominal, criamos um corpo físico, nessa forma, vivemos num mundo em que nós vivemos, que encontra-se no 6º plano da vida, que é onde os seres, as pessoas, têm consciência de si e do meio em que vive. Isso é muito importante para nós sabermos usar bem o livre-arbítrio. Precisamos ter consciência de nós mesmos, que somos seres, pessoas cheias de necessidades, cheias de dificuldades, que não somos perfeitos, que precisamos ainda melhorar bastante. Então, nós precisamos ter essa consciência de nós mesmos. E a partir disso, nós precisamos abrir os olhos para ver ao nosso redor o mundo em que nós vivemos e as pessoas que vivem no mundo, que não são pessoas muito diferentes de nós, que da mesma forma que cada um de nós, o outro também é cheio de problemas, é cheio de dificuldades, é cheio de necessidades, é cheio de defeitos. Então, para que possamos conviver harmoniosamente, vivemos em sociedade. Numa sociedade que existem normas, várias leis, várias regras, para que nós não voltemos ao mundo primitivo, selvagem. Então hoje nós vivemos numa sociedade que nós temos que respeitar o outro, a outra pessoa. Precisamos respeitar as limitações, as propriedades. Precisamos respeitar a expressão, a vontade dos outros, o pensamento dos outros. Então, nesse convívio com as diferenças, que nós vamos colocar em prática o nosso livre-arbítrio. E conseguimos isso, encontrar ainda o equilíbrio, quando nós buscamos viver nesse mundo movido pela razão, não mais pelos instintos. Então nós já estamos vivendo numa fase da vida que não podemos mais deixar os instintos falar mais alto. O que é os instintos? Os instintos é como os animais vivem. Os animais não têm o racional, eles vivem apenas pelo instinto. Então eles têm fome, eles vão lá e matam para comer. Eles têm sono, ele vai lá, dorme em qualquer lugar. Não tem como nós, você não gosta da pessoa porque não é a mesma raça que a sua, não pensa igual a você. Daí você simplesmente resolve lá matar ele. Isso é instinto primitivo. Então,
um grupo de animais, uma onça, eu não sei como que chama o coletivo de onça, encontra um coletivo de porcos, de lobo, porque não são iguais e estão na cadeia alimentar, vamos lá matar eles, comer eles. Isso é agir por instinto, apenas para satisfazer a sua necessidade imediata. Nós já superamos isso. Agora, o que nos comanda é a razão, é o racional. Não podemos mais viver de forma instintiva. Apesar que ainda deixamos os instintos, as emoções tomar conta de nós. A ciência comprovou que nós utilizamos de 5 a 10% da nossa consciência, do nosso racional, da nossa mente. 5%. No máximo, a pessoa mais superdotada usa 10%. Então, quer dizer que 90% do tempo nós estamos agindo e reagindo pelas emoções, pelos instintos que existem dentro de nós. Instintos, porque há várias vidas nós não desapegamos disso. Continuamos alimentando o orgulho, o egoísmo, a arrogância, a prepotência. Então, quando pisa no nosso calo, quando atinge o nosso ponto fraco, desconhecemos o outro. Apenas vemos como um inimigo. E o que tiver em nossas mãos, ao nosso alcance, somos capazes de fazer, de ir e resolver o problema na maior ignorância primitiva. Coisas que já não deveríamos mais nos permitir. A gente percebe isso muito claramente quando estamos no momento de briga, quando estamos discutindo com alguém. Ficamos descontrolados. Primeiro, aumentamos a voz para não ouvir o que o outro está falando. E pequenas coisas que nós ouvimos são gatilhos para nós nos alterarmos mais ainda. E se nós conhecemos a outra pessoa, nós aproveitando para usar dos pontos fracos dela contra ela mesma. É aquela coisa de ficar jogando na cara, lavando roupa suja. Porque quanto mais ferir o outro, é melhor. Se sente vencedor da briga, né? Então, primitivismo tomando conta, selvageria, instinto emocional desequilibrado dominando, né? Então, um dos motivos de nós estarmos reencarnando e reencarnando quantas vezes for necessária é até chegar ao ponto de nós conseguirmos domar os instintos que tem dentro de nós. Como a figura de São Jorge guerreiro. Que São Jorge, em cima do cavalo branco, com a sua lança da consciência, doma o dragão. Está ali sob os seus pés. E sob vigilância, porque se bobear o dragão toma força novamente, né? Então, essa luta da razão
e a emoção é constante em nossas vidas. Precisamos estar sempre em alerta. E por conta disso, a evolução que tanto esperamos, que tanto queremos, depende exclusivamente do nosso uso das escolhas bem feitas, acertadas. Fala assim, não, eu não me permito mais fazer isso. Não me permito mais chegar nesse ponto. Eu sei que isso aí só vai prejudicar a mim mesmo. Não vou mais entrar no jogo de selvageria, né? Por isso que fala que quando um não quer, dois não briga. Porque se um não retornar a agressão negativo, ali ela se neutraliza. Né? Então isso para quem realmente já está em condição de fazer o bom uso do livre-arbítrio. Mas claro que chega um momento que, por mais que nós estejamos em vigilância constante, mas nós não estamos 100% todo dia, né? Por isso que precisa a necessidade da reforma íntima, para nos fortalecer, a vigilância sobre nós mesmos. Porque podemos, num determinado dia, acordar nos avessos, né? E falar, já chega, né? Vou fazer o que eu quiser e ninguém vai me impedir. A vida é minha, né? Daí aparece alguém bem sereno. Fala, você é livre para fazer o que você quiser. Então, pessoas que já sabem, serenas, tranquilas, porque já passou por isso também. Que chegou um momento que também quis jogar tudo pro ar, que não serve, não quero mais, né? Não quero ter controle, não quero mais ouvir o que precisa fazer ou deixar de fazer. Todo mundo faz, por que eu não vou fazer também? É como foi falado anteriormente, a oportunidade é igual para todo mundo. A linha de largada para percorrer o caminho foi feita igual para todo mundo. Mas é nesse momento que define a evolução, a necessidade das reencarnações. Para uns, indefinidamente, ainda vai ter milhares e milhares. E para outros já está breve o cumprimento de todos os seus deveres, a quitação dos seus débitos. Paulo de Tarso, que é o São Paulo, né? Ele disse: tudo é permitido, mas nem tudo nos convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Então, aí que está a grande chave da sabedoria no uso do livre-arbítrio. Fosse sim, realmente, tudo que existe no mundo teve a permissão de Deus para existir. Mas nem tudo nos convém no determinado momento em que nós estamos vivendo. Pode ser que há 10, 20 anos atrás fazia sentido para nós. Mas hoje já não faz mais sentido. Então quer dizer, não me convém mais ter esse estilo de vida.
Não me convém mais, não me identifico mais com determinados grupos de pessoas, com determinadas atividades. Então, tudo é permitido realmente, mas nem tudo contribui para o nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento, para a nossa evolução. Então é aí que nós fazemos as escolhas. Tudo pode estar ao nosso alcance. Podemos sim fazer, podemos sim estar lá, mas precisamos refletir. O que causaria para a nossa vida, para a nossa caminhada, estarmos lá naquele lugar com aquelas pessoas, fazendo tudo aquilo que está passando na nossa mente, para tudo que já passou, que já conquistou, ser perdido. Sabendo que todos nós vamos desencarnar um dia e vamos ter que prestar conta. Não para ninguém de nós, mas para nossa própria consciência. Quando estivermos despertos, sabendo que tínhamos tudo para dar certo, tudo para realizar conforme o planejado, mas por algum momento nos deixamos levar pelos instintos, pelo orgulho, que dificulta a nossa própria evolução. E aí a gente pensa, como é difícil, então, por que não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço? É o que nós dizemos. Todo mundo sabe o que é o certo e o que é errado. Pode ser a pessoa mais ignorante, pode ser a pessoa mais analfabeta, pode ser se colocar em determinada situação e fazer algo que é errado. No fundo ele vai saber que o que está fazendo não é legal. Ah, mas nunca ninguém me falou que não era certo. Mas a lei de Deus está gravada na nossa consciência. Então, instintivamente ela é acionada. Então sabemos o que precisamos fazer, o que é o certo fazer. Mas, para fazer isso, para fazer o certo, nós precisamos ainda lutar com muitas coisas que estão dentro de nós. E não é coisas adquiridas, meu pai, minha mãe sempre me educou assim. Não, tem coisas que vêm já entranhado no nosso espírito desde outros tempos. Dos tempos em que nós detínhamos poder, em que nós detínhamos riqueza e fazíamos acontecer, não interessa dar satisfação a ninguém. E hoje nós não estamos mais nesse papel, mas o orgulho ainda está ali, endurecido, nos impedindo de ser mais maleável, de ser mais racional. Então, estamos sempre questionando isso. Por que então não fazemos o bem que precisamos fazer, o certo,
E o que é errado, o que nós sabemos que precisa ser trabalhado, que precisa ser tirado da nossa vida, os defeitos que estão em nós, porque sabendo que precisamos trabalhar isso, estamos a cada dia alimentando mais ainda, cometendo os mesmos erros, atrasando a cada dia a evolução tão esperada. Daí nós nos colocamos nessa reflexão. Até o momento de agora, em que estamos melhorando realmente, verdadeiramente. O que nos garante de que estamos realizando algo em favor da nossa evolução espiritual, tanto aqui na carne como fora dela, porque no plano espiritual também passamos por situações e experiências para evoluirmos. Evoluímos aqui no mundo terreno e também evoluímos no plano espiritual. O que garante de que estamos realizando algo em favor da nossa evolução é a continuidade que damos aos projetos de renovação que um dia planejamos. Então, quando nós planejamos a nossa reencarnação, a evolução não ia dar de uma noite para o dia. Ia ser fase por fase, etapa por etapa. Então, o que garante nós estarmos concluindo o projeto é estar dando continuidade nos trabalhos, etapa por etapa. E o que isso acontece, a maioria das vezes, é tendo que repetir a mesma etapa mais de uma vez, mais de 2 vezes. Quando que nós percebemos isso na nossa vida? Quando nós passamos por experiência que nós já tínhamos passado antes. Tem casos de pessoas, de mulheres, fulano parece que tem dedo podre para homem. Todo homem que ela arruma é tranqueira, é aproveitador, é usurpador, é violento, é não sei o quê. Arrumou não deu certo, sofreu até. Agora arrumou outro, a mesma coisa. Agora arrumou outro, parece que está repetindo a história, ela não aprende. Exatamente. Enquanto nós não aprendermos a lidar com aquela situação, vamos estar repetindo. A vida vai estar dando oportunidade, colocando na mesma situação, colocando pessoas na sua vida, para ver se você acorda e fala, epa, eu já vi isso antes, não vou mais permitir acontecer. E isso é em toda situação. Situação profissional, situação financeira, sentimental. Fica repetindo até aprender. Porque quando fala que a natureza não dá salto, enquanto não aprender a lidar com o livre-arbítrio nessa situação, não vai passar para outra etapa. Enquanto não aprender, falar, olha, não quero mais, basta, não vou mais me permitir a fazer isso, se posicionar, mudar de pensamento, de sentimentos,
não vai seguir. Então, como que podemos saber que a nossa evolução está caminhando? Quando o projeto reencarnatório está dando continuidade. Ah, nessa fase, há 10 anos atrás, você passou por tal coisa. Nossa, você olha para trás, foi experiência, te fortaleceu. Daqui para frente é outra coisa. Então, ficou como experiência, para aprendizado. Não precisou mais passar por isso. Mas se está passando, ano após ano, parece que é a mesma coisa, está estacionado numa etapa, numa fase da vida. Precisa urgentemente despertar, identificar onde que está o erro, onde que está o problema. E geralmente o problema está em nós, porque a vida só nos dá oportunidade trazendo novamente a lição para refazermos, repetir. Quando nós falamos que o mundo em que nós vivemos é uma escola, é exatamente o aluno que não aprendeu a lição reprova para fazer de novo. E na nossa vida é assim também, né? Então, quando podemos perceber que a nossa evolução, a nossa caminhada está seguindo, fluindo, é quando percebemos que a continuidade do programa, do projeto está fluindo. Não estamos paralisados numa situação só, não está se repetindo. Não queremos ser mais quem fomos, mas ainda não somos quem queremos ser. Então podemos identificar, falar, mas por mais que eu ainda tenha ainda muitos defeitos, mas se eu olhar para trás eu já melhorei bastante, porque hoje eu já não sou a mesma coisa que eu era há 30, 50 anos atrás. Mas ainda não somos o ideal que deveríamos ser. Então, quem somos nós nesse momento? O que está nos impedindo de ser a pessoa que deveríamos ser? O que é esperado de cada um de nós? O que está impedindo de fazermos a mudança necessária? Acredito que não são as lições da vida, porque é só bordoada atrás de bordoada a cada ano que passa. Então, quer dizer, o que está impedindo não é algo exterior, externo, é algo que está dentro de nós, que está causando dificuldades para fazermos a mudança verdadeira e nos tornarmos realmente o que é esperado de cada um de nós. Então, a própria encarnação é o mecanismo divino do recomeço, da retomada. Então, a reencarnação não é um castigo, não é uma punição para o espírito reencarnar, mas é uma oportunidade de recomeço, de retomada dos planos, dos projetos de vida. E isso vem bem de encontro esse momento que nós estamos vivendo. Estamos finalizando o ano, né? Então, graças a Deus,
está acabando. Porque esse ano não foi fácil. Então a gente vê como uma esperança de que o próximo ano podemos recomeçar novos planos, novos projetos. E a cada reencarnação é assim que acontece. Um novo projeto de vida vai começar para fulano. Ele vai reencarnar. Ela vai reencarnar. Toda preparada, cheia de esperança, cheia de amparo espiritual para concluir, para conquistar a sua evolução. Assim que nós fazemos, pensamos também no dia 31, às 0 horas, pede, nossa, que esse novo ano seja abençoado, que esse novo ano eu consiga tal coisa, que eu possa fazer tal coisa, que eu possa ser feliz, tudo isso é como uma nova reencarnação, como se fosse zerar para começar. E aí a gente percebe que não é. É simplesmente uma continuidade. Que ainda o resquício do ano passado vai estar refletindo no novo ano. Então, se a gente quer um outro ano melhor, o que nós fizemos nesse ano para que no outro possamos colher o melhor? Que não seja tão doloroso, que não seja tão penoso. Assim é a reencarnação. O que estamos fazendo nessa reencarnação para que na próxima reencarnação não seja tão dolorosa, tão penosa, tão sofrida, né? Porque as oportunidades estão sendo nos dadas o tempo todo, mas depende de cada um de nós. E aí, o que nos consola é que a lei estabelece a morte do pecado e não do pecador. Então Deus, através da sua misericórdia, do seu amor, Ele não quer acabar, destruir com os seus filhos. Ele quer pôr um fim no mal que tem dentro, que o impede que o filho retorne novamente ao Pai. Então Ele quer o fim do pecado, quer o fim do defeito que existe, dos males morais que existe dentro de nós, que nos dificulta de aproveitar as oportunidades que são nos dadas. Então, como o novo ano está próximo, que possamos realmente trazer como bagagem esse ano que está se encerrando e lembrar sempre de todas as lições que passamos, que aprendizado que tiramos delas, para não cair nos mesmos erros no próximo ano. Já ia evitar muitas dores, já ia evitar muito sofrimento, tanto para nós como para aqueles que nos cercam. Porque a cada ano é um ciclo de vida que se encerra. E a cada ano que passa, mais uma oportunidade que foi deixada, que não foi bem aproveitada. E não sabe quando vai ter outra.
né? Então, que possamos ter essa sabedoria para perceber, nos encontrar nesse momento da nossa vida, para ter esse entendimento de que nós estamos sendo abençoados, para assim nos libertarmos desse mundo de expiação e prova. Quem sabe viver um dia no mundo de regeneração, de alegrias, onde o amor prepondera a tudo e a todos. Então vamos elevar o pensamento a Deus mais uma vez e vamos agradecer por todo o seu amor, por toda a sua misericórdia durante todo esse ano, por todas as vivências e experiências que tivemos, que em muitos momentos de tropeços, de fraquezas, de ignorância, o amor divino esteve sempre a nos amparar, nos colocando o recurso necessário para nos levantar, recursos necessários para nos alertar e não nos deixarmos perder nesse labirinto da ignorância, da escuridão da nossa alma. Nós agradecemos, Senhor, pela sua misericórdia de estar renovando a cada dia a oportunidade de nós recomeçarmos. E não permita que da nossa queda ser a nossa falência, que seja apenas mais um aprendizado, que a sua mão esteja sempre pronta a nos estender e a nos levantar, para continuarmos no planejamento evolutivo em que nós nos encontramos. Agradecemos a todos os guias, mentores e protetores que nos acompanham, que sabem das nossas lutas, que sabem das nossas dores, que possam, nos momentos de dores e angústia, afagar a nossa alma, o nosso coração, nos trazendo a paz, a tranquilidade, para renovar a força, fortalecer a nossa fé, renovar a nossa esperança, para continuarmos sempre no caminho do bem. Graças te damos e que assim seja.